Depois de espalhar a desinformação envolvendo o Pix, agora chegou a vez da organização criminosa formada por parlamentares ligados ao bolsonarismo disseminar que o presidente Lula quer controlar preço de alimentos e que quer distribuir, inclusive, carne podre para a população. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque um deputado ladrão, muito conhecido, chamado Gustavo Gaia, que vocês conhecem ele pelo histórico criminal dele, né? Já foi preso dirigindo embriagado, já matou pessoas, inclusive atropelada, já teve veículo apreendido ali com substâncias ilícitas dentro do veículo, com habilitação suspensa. E como a gente vem denunciando, inclusive aqui no canal, desde 2023, o Gustavo Gaia roubou dinheiro público para pagar aluguel de uma empresa privada. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque esse bandido já foi desmentido, mas como bom criminoso que gosta, parece, de atuar ali na surdina, ele gosta de agir sempre fora da lei, porque se você colocar um criminoso, um bandido, dentro das normas legais, ele não funciona. E é assim que acontece, em via de regra, com todos os bolsonaristas, porque na minha análise, bolsonarismo, criminoso e banditismo são quase que sinônimos, e se você tornar isso materialmente, seriam quase que irmãos siameses. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, muita gente mandou para mim alguns dias atrás o material onde vinha informação ali de vários criminosos ligados ao bolsonarismo. E sim, eu tô chamando o Gustavo Gaia de criminoso porque ele é ladrão. E como eu provei que ele é ladrão, e inclusive por conta disso a Polícia Federal foi visitar ele, uma das pessoas que denunciou este ladrão foi eu, e podem ficar tranquilo aqui vocês que me seguem, tá? Que neste caso eu não vou me preocupar em seguir os jargões jurídicos, as proteções judiciais do supostamente, em tese, teria sido, porque no caso do Gaia eu tenho prova material de que ele roubou dinheiro público, porque ele é tão burro e desonesto que ele roubou o dinheiro público através de recibos que ele mesmo subiu no site da Câmara dos Deputados para pedir reembolso. E eu consegui, inclusive, comprovar isso, formalizei uma denúncia no Ministério Público Federal, formalizei uma denúncia na polícia também, a polícia foi na casa dele, como vocês vão lembrar, eu levei mais materiais aqui, inclusive, na própria Superintendência da Polícia Federal, aqui em Aracaju, que a polícia não tinha. A revista Fora entrou em contato com esse bandido, ladrão, para provar que a matéria que a gente estava escrevendo era falsa, e ele não respondeu porque eu provei que ele é ladrão. E vou dizer aqui de boca cheia quantas vezes precisar. Vocês devem estar perguntando aí, Carlito, mas ele sabe que você está chamando ele de ladrão, ele não faz nada? Não. Porque se ele me processar, eu vou na justiça e vou mostrar os documentos que ele mesmo subiu no site da Câmara, contrato de locação do espaço, contrato de pagamento do espaço, pedido de solicitação de reembolso, data da publicação da minha denúncia e a data da solicitação de transferência do endereço que ele tinha. No mesmo lugar, ele tinha, pelo menos em endereço, né? Não quer dizer que funcionava tudo no mesmo lugar, aberto, né? Que ele fez um vídeo dizendo que, olha, aqui dizem que tinha uma escola de inglês aqui, que tinha uma escola disso, uma escola daquilo, pode não estar funcionando, mas você estava usando o mesmo endereço que você paga com dinheiro público. E é aí, ladrão, que está o crime. Dito isso, e chamado ladrão de ladrão, colocado pra fora essa coisa maravilhosa que é a gente poder chamar um bandido de bandido, eu queria trazer pra vocês aqui um material que tá aqui na revista Fórum, tá? Vou deixar pra vocês, como sempre, no comentário fixado, o link de tudo. A Yara Vidal publicou aqui, ó. Não, Lula não propôs venda de alimento fora da validade. Tropa de choque bolsonarista segue a cartilha do ministro da propaganda nazista e mistura dois fatos para forjar uma mentira. E aí ele traz aqui, por exemplo, desculpa os latidos do cachorro se estiver vazando aí no fundo, né? Eu sou pai de pet, às vezes os bichinhos latem, a gente não pode pedir para eles se calarem, né? Viva os bichinhos. E aí ele segue aqui, evidentemente, algumas coisas que estão na cartilha do Goebbels, né? Entre elas aqui, ó, a Yara até separa aqui no final, ó, o que seria a cartilha do Goebbels, tá aqui, ó. A cartilha de Goebbels adotada pelo bolsonarismo. A desinformação bolsonarista reflete estratégias descritas por Joseph Goebbels, como repetição constante, mentiras repetidas muitas vezes passam a ser percebidas como verdade, aparência de autoridade, narrativas enganosas são apresentadas como informações oficiais ou provenientes de líderes de destaque. Apelo emocional, exploram medos e preconceitos para mobilizar a população, distorções de contextos, isolam fatos de seu contexto para criar narrativas manipuladoras. Eu iria além disso, viu, Yara? Na entrevista que Steve Bannon deu em 2018 para o jornalista americano Michael Lewis,
ele explica aqui claramente que a oposição, não importa, no caso dos republicanos ali, né, os democratas, não importa. A oposição real é a mídia. A forma de lidar com eles é inundá-los com as nossas merdas. Eu já trouxe isso aqui também tá na cartilha do Steve Bannon, que é inspirada na cartilha do Goebbels. E aí aqui mais abaixo ele diz o seguinte, ó, não se trata de persuadir as pessoas, mas sim de as desorientar. É uma estratégia. Bandidos, ladrões, como Gustavo Gayer, sabem disso, porque ele faz parte da mesma coja que simpatiza com figuras como Hitler, Goebbels e outras figuras ligadas à extrema-direita. Eu só queria entender como é que ele, sendo um pardo, seria abraçado pelos supremacistas brancos americanos, estadunidenses, para ser bem específico, né? Com certeza com bastante carinho através de fogo e paulada no lombo. Né, Gayer? Mas enfim, e aí ele espalhou aqui, né, que o governo Lula iria distribuir carne podre e tudo mais, como esses criminosos costumam fazer com frequência. Lembre vocês que o próprio deputado Nicolas Chupetinha admitiu que ele não teria supostamente cometido crime no caso das fake news do Pix, mas se ele tivesse cometido crime, ele tem imunidade parlamentar para cometer crime. E vamos bater palma aqui pro deputado Chupeta, que ou você ganhou o seu diploma de aluno de direito no bingo, ou você ganhou nesses sorteios de rifas que tem pela internet aí feitos de forma clandestina, ou você só é um cara burro ou desonesto. Eu acho que é os dois. Eu acho que é um pouco de desonestidade e burrice também. Por quê? Existe dentro do direito uma teoria que a gente chama de limite dos limites, que fala claramente que nenhum direito é absoluto. Inclusive o direito da imunidade parlamentar também não é absoluto. O bandido que está ocupando um cargo de parlamentar não pode cometer crime alegando que está cometendo aquele crime porque ele é parlamentar e pode cometer aquele crime. Inclusive, no próprio regimento interno da Câmara dos Deputados, como eu já mostrei aqui em mais de uma oportunidade, tem lá a ressalva bem grande de que os parlamentares que extrapolarem os limites da imunidade parlamentar e as usarem de forma ali deliberada para promover crime, por exemplo, podem ser punidos com a censura, com a perda do mandato ou com outras punições que a Câmara dos Deputados, em tese, iria promover. Mas como a gente sabe que depois que a extrema-direita tomou conta da política brasileira, o que já era ruim em relação a discussões políticas no Congresso, virou a legalização do crime, a legalização do roubo, a legalização da bandidagem, tudo aquilo que esses bandidos diziam que iam defender contra quando chegasse no poder, né? Que bandido bom é bandido morto, tá ok? Que tem de ir pra vala. Ao contrário, né? Não que eu defenda que bandido bom seja bandido morto, mas estou dizendo o seguinte, eles que são bandidos fizeram com que tudo que já era, em tese, organizado para impedir que alguns crimes fossem cometidos, foi sendo facilitado, foi sendo alargado. Tanto que tem até deputado ladrão como o Gaia, que até teria comprado, de acordo com a Polícia Federal, uma ONG, digamos assim, né, uma associação, para poder receber dinheiro de emenda Pix, para passar a mão no seu dinheiro e no meu dinheiro. Porque bolsonarista bom é bolsonarista ladrão. Se ele for honesto, ele não tem como ser bolsonarista, porque bolsonarismo e honestidade são palavras que andam em caminhos distintos, são comportamentos distintos. E aí o Gaia divulgou nas redes sociais dele um vídeo dizendo ali que o Lula estaria disposto a distribuir alimentos podres para a população. Coisa que, como qualquer bandido, o Gaia fez, né? Bandido bom é bandido que espalha a bandidagem o tempo inteiro. E aí o veículo de checagem aos fatos confirmou aqui que a informação não é verdadeira, né? É falso que Lula propôs venda de alimento fora da validade para reduzir preços. O que é que o Lula decidiu ali colocar em discussão? Para combater a alta de preço, o governo decidiu, por exemplo, discutir o quê? Redução de impostos de importação. O governo avalia, por exemplo, diminuir tarifa de importação para alinhar os preços internos aos internacionais. O Rui Costa até explicou isso, né? Inclusive em uma coletiva. Por exemplo, se o feijão de fora está mais barato que o feijão do Brasil, então vai se reduzir a alíquota de importação para que os brasileiros possam ter um feijão mais barato para consumir, para que o feijão interno pare de cobrar o preço, os produtores internos parem de cobrar o preço mais exagerado, porque nesse momento, inclusive, como o dólar tem um valor elevado, muitos produtores rurais brasileiros, que inclusive a maioria é mantida com o subsídio do governo federal, com linha de crédito do governo federal, inclusive o próprio Plano Safra é um exemplo disso, né? O maior Plano Safra da história, se não me engano, bateu a casa do R$500 bilhão esse ano, né? R$500 bilhão com T mesmo, tá? De tatu. Não é meio bilhão com B de bola, não. É meio trilhão com T de tatu. Se não me engano, esse ano chegou a meio trilhão o anúncio, ou foi no final do ano passado o anúncio para esse ano, tá?
E eles preferem vender para o mercado internacional porque paga em dólar, o dólar está mais de R$ 5, para eles é mais lucrativo e o povo brasileiro que se lasque. A Safra Record também, né, a Companhia Nacional de Abastecimento na Conab, projeta um aumento de 8% a 10% na produção de grãos para este ano, com destaque para o arroz, que deve registrar um crescimento de 12% a 13%, e a revisão do PAT. Estão sendo estudadas formas de reduzir ou eliminar as taxas dos vales de refeição e alimentação, garantindo que o benefício chegue integralmente aos trabalhadores. Isso melhora o poder aquisitivo de 22 milhões de brasileiros, ressaltou Rui Costa. Então não tem nada disso do Gustavo Gaia que ele saiu espalhando. Mas como eles não vivem sem espalhar mentira, porque lembrem vocês, o Gustavo Gaia é ladrão e ele foi visitado pela Polícia Federal por causa, inclusive, de roubo de dinheiro público. E quem, Carlito, tinha denunciado esse roubo público do Gustavo Gaia? Eu denunciei, tá aqui, ó. Gustavo Gaia é ladrão e roubou dinheiro público. E eu vou repetir, Gustavo Gaia é ladrão e roubou dinheiro público. Como é que eu provo isso? Lá aqui, ó, alguns materiais estão aqui, né? Mas tem mais materiais lá no site da Folha Democrata, que era um veículo que eu tinha criado alguns anos atrás. Hoje eu não faço mais parte da Folha Democrata, tá? São outras pessoas que estão conduzindo o projeto, mas eu fundei a Folha Democrata em 2022. E em 2023 eu fiz essa investigação, né? Pedi ao Pedro Zambarda da época para escrever a matéria. A investigação foi feita por mim, mas a matéria foi escrita pelo Pedro Zambarda. E lá na matéria eu mostrei todas as falcatruas do Gustavo Gaia. Inclusive, provei que ele só solicitou a mudança do endereço depois que eu fiz o vídeo denunciando que esse ladrão... Sim, eu vou repetir aqui várias vezes que ele é ladrão, porque ele é ladrão. Depois que esse ladrão cometeu o crime de peculato. O que é o crime de peculato, Carlito? De acordo com o Código Penal, no artigo 312... crime de peculato é o seguinte crime: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de 2 a 12 anos e multa. Após, inclusive, né, a operação da Polícia Federal e da denúncia que a gente fez na revista Fórum, a revista Fórum até traz aqui, né, a minha denúncia, tá aqui, ó, e as minhas falas lá no dia que eu tive na Fórum, o Gustavo Gaia, e eu posso falar aqui com a boca cheia, porque eu tenho prova, ele é ladrão, tá? Ele rouba dinheiro público para pagar aluguel de um endereço, roubou, né, para pagar aluguel de endereço de uma empresa privada. E eu falo isso porque eu tenho provas e ele não me processa, declarou Carlito Neto na entrevista. Depois ele apagou um vídeo onde chamava, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, né? E aí, até hoje, eu espero o processo. Neste momento, eu estou sendo processado por um outro deputado canalha, que virou prefeito de uma cidade aí, em um estado que teve recentemente uma operação famosa, porque se descobriu que desembargadores desse estado vendiam sentença. E aí eu fui condenado já em 2 instâncias nesse estado. Por qual cometimento de crime, Carlito? Por divulgar uma matéria da TV local que revelava que a família desse indivíduo, que agora é prefeito, seria supostamente funcionário fantasma da Assembleia Legislativa desse estado. Não atribuí nenhum crime a esse parlamentar canalha, não atribuí nenhum crime a esse indivíduo que virou prefeito, que na minha análise é completamente desonesto no que diz respeito ao debate público, e ele me processou. O magistrado não acatou o meu recurso e ainda disse que se a minha defesa entrar com recurso e o magistrado achar que o recurso não é cabido, ele vai me multar. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar com recurso, porque o próprio STF, inclusive já vou ver se eu consigo mandar direto para o STF como meu advogado, porque o próprio STF já entendeu que jornalista não pode ser processado ou condenado, melhor dizendo, por divulgar notícias, a não ser que ele divulgue uma notícia que seja sabidamente falsa. E como eu divulguei no meu vídeo na época, inclusive até deveria ter nulidade, que eu já expliquei para quem não lembra, né? Nesse mesmo estado maravilhoso, né? Que é o estado do... Aqui, inclusive, tem um agro, né? Lá nesse estado também muito forte, estado bastante maravilhoso, que o agro é muito forte. Eu fui condenado na primeira instância por um magistrado porque ele notificou outro advogado que não o meu para audiência. O meu advogado entrou em contato com ele e falou: doutor, excelência, o senhor notificou a defesa errada, por isso que a gente não participou da audiência. O juiz fez o quê? Reconheceu o erro, disse que iria anular aquela sentença e remarcaria uma audiência nova, já que o erro foi dele, e simplesmente cagou e manteve a sentença de condenação contra mim por revelia, porque eu faltei à audiência porque eu não fui notificado, mesmo com tudo estando correto nos autos. Aí a gente recorreu, eu tive de pagar quase R$ 1.500 para recorrer.
Aí chega nesse estado que os desembargadores ficaram muito famosos ali, vários, por vender sentença. Pesquisa aí uma operação recente que aconteceu num determinado estado, ali, que é próximo ali de Paraná, Santa Catarina, aquela região ali. Pesquise ali, não é do sul do país não, mas é do lado ali. Pesquisa ali que vocês vão ver que os desembargadores ligados ao Tribunal de Justiça do Estado foram revelados ali esquema deles vendendo sentença. E aí, chega agora o meu recurso, ele já deu negativa no meu recurso, manteve a minha condenação para pagar R$ 8.000 a esse parlamentar, e ainda alegou, inclusive de forma monocrática, né, que nesse caso ele deveria ter levado para o pleno, ele não poderia ter decidido de forma monocrática. E ainda falou, se você questionar, não está escrito assim, mas eu estou lendo, né, de forma clara, eu vou aplicar uma multa que pode ser de X% a X%. Meu advogado entrou em contato comigo e falou, e aí, Carlito, o que é que a gente vai fazer? Eu falei, vamos seguir, doutor. E aí a gente vai tentar levar isso direto para o STF, porque eu não divulguei informação falsa. Eu repercuti uma matéria que foi divulgada em vários veículos da mídia local, inclusive da TV Bandeirantes local lá, onde o repórter foi no local que esse familiar deste indivíduo que hoje virou prefeito estava e perguntou a ela com que ela trabalhava. Ela disse que trabalhava como uma locutora lá na rádio que tinha neste local e como professora. Aí o repórter pergunta, mas a senhora não é nomeada no gabinete de fulano de tal, na Assembleia? E ela foi e desconversou, porque ela mesma dizia que não trabalhava. Em tese, né? E aí na transcrição, inclusive, que a defesa desse senhor fez contra mim, eles transcreveram, inclusive, trechos das falas que estão no vídeo que eu não disse. E mesmo assim o juiz, que deveria na segunda instância, né, assim quando chegou ali no nosso recurso, na verdade, né, que saiu a condenação da primeira instância, assim que a gente recorreu, eles deveriam ter suspenso o processo por nulidade, porque como é que o juiz profere uma sentença contra uma pessoa que não foi notificada? Sendo que tudo que estava nos autos estava correto. Estava correto o endereço dos meus advogados, os contatos dos meus advogados e os nomes dos meus advogados. E o meu advogado entrou em contato com o gabinete do juiz, o juiz reconheceu o erro e cagou e me condenou. Então, vou continuar fazendo esse trabalho, espero inclusive muito em breve contar com a ajuda de vocês, né? Porque eu acredito que no STF a gente vence porque eu não cometi crime. Mas enquanto estiver lá nesse estado onde os desembargadores estão ficando famosos por vender sentença, em um esquemão aí, pesquisem que vocês vão achar, tá? Eles vão me manter condenado. E não tem problema, eu não vou desistir. Para este canalha, eu prefiro perder, mas perder bonito e pagando, sem problema nenhum. A gente faz vaquinha aqui, eu vendo uma coisa ali, eu parcelo em 10 vezes. Mas eu não vou parar de fazer o trabalho de denúncia, assim como eu não vou deixar de fazer o trabalho de denúncia contra um ladrão como o Gustavo Gaia. Espero, inclusive, que vocês estejam dispostos a me ajudar, né, caso a gente seja condenado lá no STF, porque a gente vai recorrer direto, inclusive eu vou precisar de recurso para dar entrada, inclusive lá no STF também. Eu até tenho parado de divulgar o Pix aqui para vocês, mas tá aqui meu Pix. Quem quiser colaborar é só apontar o QR Code aqui só apontar o celular para esse QR Code ou digitar esse endereço de Pix aqui, ó, ou historiadoroficial@gmail.com. Qualquer quantia que vocês quiserem e puderem ajudar, eu agradeço, porque a gente vai precisar de dinheiro. Nesse momento, a minha condenação lá está em R$ 8.000, mas caso a condenação seja mantida, porque eu vou recorrer, ainda corre o risco de ela aumentar ali para 8.400 ou 8.800, dependendo da multa que ele achar que é pertinente, porque o meu advogado vai entrar com os recursos pedindo ali alguns esclarecimentos por motivos evidentes, né? E a gente vai recorrer no STF. Eu não vou desistir, gente. Não vou desistir. Parlamentar que comete crime vai ser denunciado aqui. Familiar de parlamentar que comete crime vai ser denunciado aqui. E aqueles que não cometem crime não serão denunciados. E caso aconteça alguma falha por parte minha aqui, eu vou reconhecer. Aqui no canal tem uma coisa que pouca gente sabe, mas em 2020 eu sou disléxico. E aí eu fiz um vídeo denunciando um deputado federal aqui de Sergipe, que é corrupto. Muito corrupto, eu até chamei ele de corrupto ano passado aqui de novo, e a filha dele, e não dá em nada porque ele sabe que são corruptos e que tem muita prova contra eles e que se eles mexerem é pior para eles. Tanto que o pai foi condenado em inelegibilidade e no apagar das luzes ali, o Augusto Aras fez um acordo de não persecução penal com ele. E aí eu acabei no vídeo trocando o nome do deputado pelo nome de um senador, um ex-senador aqui de Sergipe. A defesa do senador entrou em contato comigo, o ex-senador, e me notificou para audiência. E eu não entendi, eu falei, mas eu não falei o nome dele no vídeo. O que é que eu fiz? Quando eu fui ver lá o vídeo, eu realmente, ao invés de eu falar o nome desse deputado, eu passei o vídeo inteiro, na verdade o vídeo inteiro não, em vários trechos do vídeo, eu passei o vídeo falando sobre o nome do senador. O que foi que eu fiz?
Neste caso que eu estava errado, eu poderia simplesmente ir para a audiência, pegar o relatório da minha psicóloga, né, provando que eu sou disléxico e que eu troquei os nomes ali, mas que eu não tinha percebido, e a gente tentaria fazer um acordo ali, o juiz acataria provavelmente o meu relatório de dislexia, porque eu já tenho tem vários vídeos do meu canal que eu troco o nome de pessoas, que eu troco o nome de governadores de estado, nome de estado, porque quem tem dislexia às vezes acaba fazendo isso e nem percebe. Mas eu falei, não, nesse caso aqui eu realmente errei. Eu deveria ter assistido o vídeo de novo antes de botar o vídeo no ar para ver se não teve erro. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o senador e eu vou pedir a ele, eu vou perguntar se ele aceita uma retratação. E eu fiz a retratação. Eu só entrei em contato com a defesa do senador, a defesa aceitou, né, o acordo. Qual que era o acordo? Eu pagaria os honorários advocatícios do advogado do senador, né? Ali eu realmente estava errado. Por mais que eu não tenha percebido que eu troquei o nome, porque eu não tava, o vídeo não era sobre o senador, o vídeo era sobre outra pessoa. Se fosse para uma audiência, o juiz ia entender que o vídeo não era sobre o senador, porque todo o contexto do vídeo eu falava sobre um deputado X, eu não falava do senador. Mas eu citei o nome do senador. Então, ao invés de eu ter de pagar um advogado, constituir um advogado, eu entrei em contato com a própria defesa dele e falei, doutor, eu sou disléxico, aconteceu isso, eu gostaria de solicitar um acordo extrajudicial com o senhor e seu cliente, vocês topam? E aí eles falaram que topavam, pediram para eu fazer uma retratação aqui no canal, eu fiz, publiquei no final de um vídeo, vocês não devem nem ter visto isso aqui no canal, foi em 2021 isso, há muito tempo. Publicasse em 2 veículos da grande mídia local aqui, uma nota de retratação, e paguei o honorário do advogado dele em 4 vezes, que eu não podia pagar de uma vez só, eu perguntei se ele poderia dividir em 4 vezes. Então, quando eu errar aqui nesse canal, eu vou vir aqui fazer retratação, eu vou vir fazer correção, eu vou fazer o que for necessário para corrigir. Mas quando eu estiver agindo dentro da legalidade e fazendo o meu trabalho de jornalismo, aí, meu amigo, não tem perdão não, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like. A extrema-direita tá desesperada, o Lula não vai cair, não tem impeachment, não tem crime de responsabilidade. É mais fácil essa coja de bandidos serem todas presas muito em breve, alguns por roubarem dinheiro público, como o ladrão do Gustavo Gaia, outros por tomar golpe de Estado, como todos os outros deputados aí, que muita gente está questionando que eles não foram citados no relatório da polícia. Mas serão, tá? Mas serão citados muito em breve. Tá? E muitos serão denunciados pela Procuradoria-Geral da República também, e vai surpreender muita gente. Espero contar com a ajuda de vocês, tá? Como eu disse, eu não tenho pedido Pix aqui no canal ultimamente, porque eu mudei a minha abordagem aqui com vocês. Eu tenho uma plataforma de cursos que eu tô lançando, né? Você já tem acesso, na verdade, à conta narrativa, só que neste momento ela tá disponível lá na QIFI. Eu tô finalizando alguns ajustes pra gente ter um próprio domínio nosso, onde vai ter documentários, vai ter depoimentos da Comissão da Verdade, livros pra você baixar, cursos, filmes, um monte de coisa, onde você que é membro do canal vai pagar um valor pequenininho, você que não é membro do canal vai pagar um valor um pouquinho maior, mas também não é grande, para que a gente consiga manter esse trabalho grande que a gente busca fazer aqui, fazer uma oposição séria ao Brasil Paralelo e de qualidade também, como a gente sabe que existem alguns outros veículos já do nosso campo que fazem, mas eu quero ajudar a fazer também, e também para que a gente possa se precaver com essas situações. Por exemplo, no processo da Globo, né, que a Globo diz que eu faço parte de um gabinete do ódio do PT e que eu sou financiado pelo PT. Eu não processei a Globo porque o advogado me cobrou R$4.000 para iniciar o processo. Eu não tenho R$4.000 sobrando. Eu sei que vocês também não têm R$4.000 sobrando para me ajudar o tempo inteiro. Então, ao invés de eu ficar, gente, me ajuda com Pix, dá Pix aqui, dá Pix ali, eu decidi montar a plataforma da Contranarrativa, que aí vocês assinam a nossa plataforma, tem acesso a conhecimento, curso, mentoria, livro, um monte de coisa, e em contrapartida a gente produz conteúdo, junta recurso com as assinaturas e mantém esse trabalho. Mas hoje eu estou divulgando nosso Pix aqui, por quê? Porque a plataforma não está no ar ainda, disponível na íntegra, ela está disponível apenas na QIFI, a gente só tem lá acho que 21 alunos nesse momento, tá? E a gente precisa começar a ter recurso até a gente montar a plataforma, porque se eu for condenado no processo do parlamentar que virou prefeito nessa cidade, eu vou ter de pagar, além dos honorários advocatícios, cerca ali de R$9.000, né, com a multa que o juiz vai aplicar se eu recorrer. Mas eu vou recorrer, seu juiz, tá bom? Colabora com o nosso Pix se você puder, tá aqui o nosso QR Code, basta apontar pro celular, ou digita o nosso endereço de Pix, que é esse que apareceu aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com, tá bom? Grande abraço pra vocês, compartilhe esse vídeo, tudo que eu falei pra vocês tá aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.